naturopatia e autoconhecimento no tratamento da ansiedade. A ansiedade é uma condição emocional comum que afeta milhões de pessoas no mundo todo. O autoconhecimento possui um papel fundamental no tratamento da ansiedade. Por meio dos jogos ancestrais como o tarô, moxa-patã, mahalila, ferramentas ricas em simbolismo, é possível atingir a consciência para a transformação emocional dentro dos atendimentos terapêuticos. Aliados às pesquisas da neurociência e neuropsicologia, a psicologia analítica e os estudos dos arquétipos, assim como a psicologia humanista, esses jogos oferecem uma abordagem holística e eficaz para trabalhar com a ansiedade. Eles permitem que os indivíduos explorem suas profundezas, libertem-se de padrões limitantes e desenvolvam estratégias para gerenciar a ansiedade. Na sociedade contemporânea, a ansiedade é quase onipresente, afetando pessoas de todas as idades e origens. Ela é semelhante a uma sombra que nos persegue, alterando nossa percepção da realidade e impactando diversas áreas das nossas vidas. Esse sentimento de inquietação e preocupação constante, ele é frequentemente alimentado por um mundo em um ritmo acelerado, onde a pressão para alcançar o sucesso e a perfeição parece que nunca cessa, nunca acaba. Redes sociais, prazos apertados e a constante comparação com os outros intensificam a sensação de estar sempre atrasado, sempre buscando algo, gerando um ciclo vicioso de estresse e ansiedade. Buscamos fora de nós e achamos que vamos conseguir preencher esse vazio da nossa alma. As emoções da ansiedade, elas vão muito além do medo. A preocupação, por exemplo, ruminar sobre eventos futuros, antecipando o pior que uma situação pode apresentar. Ela ainda nem aconteceu, mas nós já imaginamos o pior. A tensão muscular é uma sensação de rigidez e desconforto físico que acompanha constantemente sem que a gente perceba e admita que vem também da ansiedade. A fadiga é um cansaço persistente mesmo após o descanso. A dificuldade de se concentrar em uma tarefa, de estar no presente, no aqui e agora, é também um dos aspectos dos sintomas que a gente nem sempre percebe, da ansiedade. A irritabilidade. Reações emocionais exageradas por estímulos muito pequenos. O distúrbio do sono é algo também constante na ansiedade. É a dificuldade de adormecer ou manter o sono. Enfim, nós falamos aqui de alguns aspectos físicos: palpitações, suor excessivo, tremores, náuseas, que vem acompanhado de todos esses sintomas que a gente nem sempre percebe, que a gente não dá atenção. Segundo os estudos da psicologia analítica e humanista fenomenológica, a ansiedade é uma resposta natural dos seres humanos diante de situações que são percebidas como ameaçadoras ou desafiadoras. Essas abordagens psicológicas enfatizam a importância de compreender a ansiedade não apenas como um conjunto de sintomas, mas como uma experiência subjetiva que pode revelar aspectos profundos da vida interior de uma pessoa. A psicologia analítica, ela pode explorar a ansiedade como uma manifestação de conflitos inconscientes ou arquétipos que precisam ser integrados na psique. Já a psicologia humanista fenomenológica, ela foca na vivência única de cada indivíduo, buscando compreender como a ansiedade pode ser um sinal de que a pessoa está se afastando da sua autenticidade ou valores pessoais. Ambas as perspectivas, elas destacam a importância do autoconhecimento e da autoaceitação como caminhos para lidar de maneira mais saudável com a ansiedade. Falar de ansiedade
é preciso que a gente compreenda um pouquinho como o nosso cérebro funciona, como ele governa e até onde ele pode governar as nossas emoções. O cérebro humano é uma estrutura complexa, composta por bilhões de neurônios que se comunicam através de sinapse, criando uma intrincada rede de sinais elétricos e químicos. Você já se perguntou alguma vez o que realmente acontece dentro da sua cabeça? Nossos pensamentos, emoções e ações, elas se entrelaçam num intrincado labirinto de neurônios e sinapses. A plasticidade sináptica, ela é uma capacidade de conexões neurais de se modificarem e se adaptarem ao longo do tempo. Essa plasticidade, ela é fundamental para o aprendizado e para a memória, pois permite que as conexões se fortaleçam ou enfraqueçam, com base na frequência e na intensidade dos estímulos que recebemos. Nossas reações emocionais, elas são profundamente influenciadas por neurotransmissores que regulam o nosso humor e bem-estar. Então, nós temos uma amígdala, uma pequena estrutura em forma de amêndoa, que ela desempenha um papel crucial nas respostas do medo e ansiedade. Essas emoções são, em muitos aspectos, mecanismos de sobrevivência que nos preparam para enfrentarmos desafios. No entanto, quando todo esse sistema se torna hiperativo, ele pode levar ao desenvolvimento de transtornos como a ansiedade. Vamos explorar juntos como essas respostas se manifestam e o impacto que elas têm em nossa vida diária. As conexões entre as diferentes áreas do cérebro envolvidas na ansiedade, elas formam circuitos neurais que podem ser fortalecidos ou enfraquecidos pela experiência vivida. Essas conexões, elas são fundamentais para o funcionamento do cérebro, do sistema nervoso e também são responsáveis pela transmissão de informações entre os neurônios, permitindo a comunicação e o processamento de dados no nosso cérebro. Existem diferentes tipos de conexões neurais e cada uma com funções específicas no processamento de informações no cérebro. Nós vamos ver aqui agora algumas das principais conexões neurais. Conexões excitatórias. Elas aumentam a atividade do neurônio seguinte ao transmitir o impulso elétrico. As conexões inibitórias. Elas diminuem a atividade do neurônio seguinte, regulando a excitação excessiva. Conexões de feedback. Elas permitem a retroalimentação entre diferentes regiões do cérebro, ajudando na coordenação e integração das atividades. A conexão feed-forward, ela transmite informações em uma direção específica, facilitando a comunicação sequencial entre os neurônios. Agora nós vamos falar sobre as principais áreas do cérebro envolvidas na ansiedade. O córtex pré-frontal é responsável pelo pensamento racional, pelo planejamento de ideias e decisões. Ele tenta regular, as respostas emocionais da amígdala. No entanto, em indivíduos ansiosos, essa região ela pode ser menos eficiente. A amígdala ela é conhecida como o centro do medo. A amígdala é ativada em resposta a estímulos percebidos como ameaças, desencadeando a resposta de luta ou fuga. O hipocampo, ele está relacionado à memória e aprendizagem. O hipocampo ele pode consolidar memórias de eventos estressantes, perpetuando a ansiedade. É muito importante a gente ter essas informações para entender como os jogos de autoconhecimento podem ser utilizados juntamente com todas as descobertas que a ciência vem trazendo para nós. Os neurotransmissores, eles desempenham um papel fundamental na transmissão dos sinais entre os neurônios nas sinapses. As sinapses, elas são junções onde a comunicação neuronal ocorre. Existem dois tipos principais de sinapses. As sinapses elétricas e sinapses químicas, sendo que as químicas são mais comuns no cérebro humano. Agora nós vamos falar sobre os principais neurotransmissores na regulação das emoções.
GABA, ácido gama-aminobutírico. Ele é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Serotonina. Esse neurotransmissor ele é responsável por regular o humor, o sono e o apetite. Noradrenalina. É um neurotransmissor envolvido na resposta de luta e fuga. A noradrenalina ela pode ser elevada em situações de estresse. Acetilcolina. Está envolvido na ativação muscular e funções cognitivas. Glutamaco. Ele é o principal neurotransmissor excitatório, essencial para o aprendizado e a memória. Dopamina. É um importante neurotransmissor no controle motor e regulação do prazer e recompensa. A neurociência ela vem descobrindo várias hipóteses e vem comprovando essas hipóteses de como o cérebro humano funciona e qual é a sua influência nas emoções e no comportamento. Dr. Antônio Damasio, neurocientista, em seu livro O Erro de Descartes, ele destaca a importância das emoções nas tomadas de decisão, sugerindo que o cérebro emocional ele trabalha em conjunto com o cérebro racional. Na visão do autor, não somos apenas seres racionais, mas seres emocionais que usam a razão. Essa integração entre emoções e razão é fundamental para a nossa sobrevivência e bem-estar. Além disso, a neurociência ela também estuda como diferentes áreas do cérebro são responsáveis por diferentes funções, como memória, linguagem, controle motor, mostrando como as nossas experiências moldam quem somos. Dr. Antônio Damasio e sua esposa, eles fazem uma distinção muito clara entre emoção, sentimento e razão. Para eles, a emoção ela refere-se a respostas fisiológicas automáticas, a estímulos externos ou internos. São reações corporais que elas ocorrem sem a mediação consciente. O sentimento ele já é uma percepção consciente das emoções. É a experiência subjetiva que surge da interpretação das mudanças corporais associadas às emoções. A razão ela já envolve processos de pensamentos conscientes, lógicos e analíticos. No entanto, Dr. Damasio demonstra que a razão não funciona isoladamente e que as emoções são fundamentais para a tomada de decisões racionais. Dr. Antônio Damasio ele ainda sugere que, embora as emoções possam ser automáticas e espontâneas, nós, seres humanos, temos uma capacidade limitada de controle sobre elas. Este controle, para ele, é mediado pela consciência e pelo entendimento das próprias emoções, o que pode levar a uma regulação emocional mais eficaz. A prática da consciência emocional, ela pode ajudar indivíduos a gerenciar melhor as suas respostas emocionais de maneira mais adaptativa e saudável. A ansiedade é uma resposta emocional complexa, que envolve a combinação de fatores internos e externos, afetando tanto o corpo quanto a mente. Ela envolve uma interação entre fatores biológicos, psicológicos e ambientais. No nível biológico, ela envolve a ativação do sistema nervoso simpático e a liberação de hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina, preparando o corpo para uma resposta de luta ou fuga. No aspecto psicológico, a ansiedade ela está ligada a pensamentos negativos e catastróficos que podem criar um ciclo de preocupação constante. A emoção associada à ansiedade frequentemente ela inclui medo, inquietação e desconforto. No contexto ambiental, situações estressantes, traumas ou mudanças significativas na vida, elas podem desencadear ou agravar a ansiedade. A maneira como uma pessoa interpreta e reage a esses fatores também influencia a intensidade da ansiedade.
Antônio Damasio e David Servan Schreiber são dois autores que têm contribuído significativamente para a compreensão da ansiedade e suas possíveis soluções. Ambos reconhecem a importância do cérebro emocional e suas conexões com o corpo e a saúde mental. Dr. Damasio, em suas obras, ele destaca como as emoções e sentimentos influenciam nossas decisões e comportamentos. Enquanto isso, Dr. David, ele foca em como tratar essas emoções através das práticas holísticas. A ansiedade é uma emoção que pode ter um impacto significativo em outras emoções, alterando a maneira como nós nos sentimos e reagimos em diversas situações. Daí a importância de reconhecermos e nomearmos as emoções. O medo. Uma pessoa que sofre de ansiedade, ela pode sentir um medo exagerado em situações cotidianas, como falar em público ou encontrar-se com amigos. O medo, ele torna-se mais intenso e frequente, influenciando o comportamento de evitar essas situações. A raiva. A ansiedade, ela pode aumentar a irritabilidade e a frustração. Por exemplo, uma pessoa no trânsito ou no seu trabalho, ansiosa, ela pode ficar com raiva mais facilmente, quando as coisas não saem como ela espera. A ansiedade, ela pode diminuir a capacidade de uma pessoa se sentir alegre. Mesmo em momentos felizes, como uma celebração de aniversário, a preocupação e a tensão podem impedir que a pessoa aproveite plenamente a ocasião. A influência da ansiedade no dia a dia, vamos falar sobre exemplo nos relacionamentos. Uma pessoa ansiosa, ela pode interpretar mal as intenções da outra pessoa, levando a desentendimentos e conflitos com amigos, familiares ou colegas de trabalho. O trabalho, a ansiedade pode levar a dificuldades de concentração e desempenho. Uma pessoa pode sentir-se constantemente pressionada e preocupada com prazos, afetando a sua produtividade e a qualidade do seu trabalho. Na saúde como um todo, a ansiedade ela pode manifestar-se fisicamente, como sintomas, dor de cabeça, problemas digestivos, insônia. Isso pode levar a preocupações adicionais, aumentando o estresse. Tomada de decisão. Nós escolhemos o tempo todo nas nossas vidas e uma pessoa ansiosa pode ter dificuldade em tomar uma decisão, por mais simples que seja, devido ao medo de errar. Isso pode levar à procrastinação e ao aumento da ansiedade. Falamos até agora sobre como a ansiedade ela pode atrapalhar as nossas vidas e como é que isso se processa, né, no nosso cérebro, no nosso físico, quais são os sintomas que ocorrem diante desse aumento de ansiedade constante. Agora nós precisamos falar sobre o futuro. Qual é a esperança e possibilidades que nós podemos ter em relação à ciência, às terapias, sobre o tratamento da ansiedade. A atenção plena é um estado de consciência que envolve focar plena e intencionalmente no momento presente, sem julgamento. Originada em tradições meditativas como o budismo, a atenção plena ela tem sido objeto de extensa pesquisa neurocientífica nas últimas décadas, revelando os seus amplos benefícios para o bem-estar mental e físico. Estudos atuais da neuropsicologia, eles mostram que a prática regular da atenção plena pode promover a plasticidade cerebral. Isso significa que, ao praticarmos a atenção plena, nós estamos literalmente remodelando o nosso cérebro para funcionarmos de maneira mais equilibrada e consciente. Dr. David Servan Schreiber, ele é conhecido por suas pesquisas sobre a neuroplasticidade e a capacidade do cérebro de se reorganizar. Em seus estudos, a atenção plena ela tem se mostrado eficaz na redução do estresse e da ansiedade. Ela ajuda a desativar a resposta luta e fuga do sistema límbico, ativando o sistema de resposta de relaxamento.
Ao cultivar uma maior autoconsciência, nós podemos identificar padrões prejudiciais de pensamento e comportamento, substituindo-os por respostas mais adaptativas e compassivas. Incorporar práticas de atenção plena no dia a dia, como meditação, respiração consciente e yoga, não só melhora a saúde mental, mas também aprofunda o nosso autoconhecimento. Como terapeuta holística especializada em neuropsicologia, eu utilizo jogos de autoconhecimento que complementam essas práticas, ajudando os indivíduos a explorarem e compreenderem melhor suas emoções, motivações e padrões de comportamento. A prática da atenção plena no dia a dia já vem sendo demonstrado cientificamente que trazem realmente benefícios. Melhorar a concentração e o foco. Então, a atenção plena, ela aumenta a capacidade de manter a atenção em tarefas importantes. Então, você faz exatamente a sua escolha diante de várias demandas. Qual é o essencial a ser feito no momento? Aumentar a resiliência emocional. Então, é desenvolver uma maior capacidade de se recuperar de adversidades emocionais. A atenção plena também ajuda a fortalecer o sistema imunológico, porque ela promove uma resposta imunológica mais robusta e equilibrada. Se gastamos menos energia, concentramos a nossa mente no aqui e agora, no que estamos fazendo, a nossa imunidade também agradece. A atenção plena, ela favorece a autocompaixão. Ajudar as outras pessoas a serem mais gentis e compreensivas consigo mesmas. Integrar a atenção plena à nossa vida cotidiana, juntamente com os jogos de autoconhecimento baseados nos estudos da neuropsicologia, pode transformar profundamente a nossa maneira de viver. Estamos com isso cultivando uma mente mais flexível, um corpo mais saudável e um espírito mais resiliente e compassivo. Dr. Judson Brewer, neurocientista, psiquiatra e professor da Universidade Brown, em seu livro Desconstruindo a Ansiedade, ele ilustra como a atenção plena pode ser incorporada em rotinas do dia a dia. Essa incorporação da atenção plena no dia a dia ajuda a transformar padrões de pensamento prejudiciais em oportunidades para o crescimento pessoal. Então é uma mudança de visão, de perspectiva dos acontecimentos. Em vez de ver algo como prejudicial, ele torna-se não um problema, mas uma oportunidade de crescimento. Além disso, o autor ele destaca a importância de reconhecer e aceitar as emoções como parte natural da experiência humana, em vez de lutar contra elas. Essa aceitação ela pode reduzir a nossa resistência interna e abrir caminhos para a autocompaixão, permitindo que todos nós nos sintamos mais conectados conosco e com os outros. Dr. Brewer, ele nos diz que a ansiedade e os desejos chegam devagarinho e, sem perceber, você é completamente sugado por um ou outro ciclo de hábito. Mas não precisa ser escravo desses ciclos. Quanto mais toma consciência de que vontades e desejos intensos são apenas sensações corporais que o arrastam, mais você aprende a superá-los. Dr. Brewer estruturou uma prática que faz com que a nossa atenção ela esteja voltada para o aqui e agora. Primeiro passo, reconheça e relaxe a respeito do que está vindo à tona, por exemplo, o desejo. Aceite, permita que isso exista. Investigue as sensações corporais, as emoções e os pensamentos. Note e anote o que acontece a cada momento. O que ele está nos ensinando? A nos observar. Coisa que nós não temos o costume, o hábito de fazer. Nós não fomos criados com esses hábitos de nos observar,
de conversar conosco, com os nossos pensamentos, de questionar no momento certo e com a pergunta certa o que eu estou sentindo, como eu me sinto em relação a isto ou aquilo, do que eu gosto, como eu utilizo o meu livre-arbítrio. O trabalho com jogos de autoconhecimento, como o Mahalila, Mokshapatam e o Tarô, eles são reconhecidos como ferramentas que possibilitam uma maior interação e compreensão do inconsciente pessoal e coletivo, devido à sua capacidade de revelar padrões e arquétipos presentes na psique humana. Essas práticas ancestrais oferecem mais uma oportunidade e um caminho de introspecção, permitindo que nós possamos explorar as nossas emoções, os nossos desejos, medos de maneira simbólica e segura. O tarô, como ferramenta de autoconhecimento, ele identifica causas profundas da ansiedade e revela padrões inconscientes. O simbolismo das cartas representam arquétipos, facilitando a conexão com o inconsciente coletivo. O tarô também proporciona uma narrativa pessoal. Ao fazer a leitura do tarô terapêutico, cria-se uma história única, permitindo que o indivíduo reinterprete a sua realidade. O tarô também estimula a autorreflexão, ajudando a gerenciar as emoções e os pensamentos, consequentemente, a ansiedade. Falando agora sobre o Mahalila, o Mokshapatam, ele promove algo muito profundo, porque ele tem a possibilidade de liberar emoções reprimidas e reduzir assim a ansiedade. Uma das principais funções do jogo Mahalila, o Mokshapatam, é promover a autoconsciência, permitindo que o indivíduo reconheça e gerencie os seus pensamentos. Os símbolos do Mahalila, também chamado Mokshapatam, ele representa diferentes aspectos da psique e facilita assim a integração do todo, para que nós possamos nos reencontrar com o nosso self. Ao integrar os jogos de autoconhecimento nos meus trabalhos terapêuticos, eu proporciono um novo caminho, uma oportunidade para que o cliente possa explorar suas emoções e pensamentos de uma forma estruturada e segura. O caráter simbólico e intuitivo dos jogos de autoconhecimento associados à ciência contemporânea, ele ressoa profundamente com a mente inconsciente e frequentemente proporciona insights valiosos que complementam abordagens terapêuticas convencionais. A ansiedade é uma condição emocional comum que afeta milhões de pessoas mundialmente. A combinação desses jogos de autoconhecimento com formações acadêmicas em terapia holística, psicanálise, psicologia analítica, neuropsicologia, síndrome do pânico e ansiedade proporciona um suporte diferenciado. Esse suporte diferenciado, ele possibilita a reestruturação energética e o retorno do cliente para o aqui e agora, a atenção plena. Os jogos, eles facilitam não apenas a análise e o estudo aprofundado, mas também eles destacam a importância do tempo no alívio das dores, medos, ansiedades e frustrações dos clientes. Os jogos de autoconhecimento, eles estimulam a atenção plena e reduzem a ansiedade. Vamos recapitular aqui agora, rapidamente, quais são os benefícios que os jogos de autoconhecimento aliados à terapia integrativa podem nos proporcionar. Uma meditação ativa. O jogo estimula a atenção plena e reduz a ansiedade. Ele aumenta a autoconfiança. Os símbolos dos jogos, eles representam diferentes aspectos da psique, facilitando assim a integração. A narrativa pessoal, que é uma leitura personalizada, única, para cada pessoa, para cada momento da sua história. Então isso permite que o cliente ele reinterprete a sua realidade.
Os símbolos do tarô, eles promovem exatamente através dessa representação dos arquétipos uma facilitação da conexão com o nosso inconsciente. De todos esses benefícios já citados, nós acabamos, como consequência, tendo uma melhor gestão das nossas emoções. O nosso desenvolvimento de resiliência também é aumentado. E passamos a compreender mais a nós mesmos. Todo o atendimento terapêutico, juntamente com os jogos de autoconhecimento, eles promovem a reflexão e introspecção. Através da reflexão e introspecção, nós passamos a nos conhecer melhor. Homo Ludens é uma obra escrita por Johann Huizinga e examina a importância do jogo na cultura humana. Publicado em 1938, Huizinga ele propõe que o jogo é um fenômeno cultural que acompanha o ser humano desde os primórdios dos tempos, influenciando a evolução da sociedade e das culturas. Homo Ludens, princípios fundamentais. Huizinga destaca que o jogo ele é inerente à cultura humana, por isso um fenômeno cultural para o autor. Ele sugere que muitos dos aspectos das culturas humanas, como arte, filosofia e até mesmo a guerra, têm raízes em comportamentos lúdicos. Segundo Huizinga, o jogo é uma atividade livre, voluntária, separada da vida cotidiana. Ele tem regras próprias e cria um mundo temporário que é diferente da realidade comum. Além disso, o jogo é uma atividade que traz prazer e realizada por seu próprio bem. Como função social, Huizinga diz que o jogo serve como um meio de interação social e construção de comunidade. Ele promove a coesão social e pode ser visto como uma ferramenta para transmitir valores culturais e sociais. Chegamos ao momento tão esperado da ponência, a abertura do jogo Moksha-Patan. Reflita em uma questão que você deseja orientação do jogo. Essa egrégora, ela vem sendo formada desde que se cogitou a inscrição desta ponência neste congresso. E vamos agora para o tabuleiro. Este é o tabuleiro Moksha-Patan. Moksha, que significa libertação do ciclo de nascimentos e mortes, e Patan refere-se ao próprio tabuleiro. Ele é formado por 9 colunas, 8 linhas, totalizando 72 casas. A casa 68 representa Vishnu, o Ser Supremo, a origem de toda a criação. A coluna central encontramos a representação dos 7 chakras principais do nosso corpo. Cada chakra superior tem sua correspondência no chakra inferior. O jogo possui 10 serpentes e 10 espadas. A linha superior é uma linha única, onde saímos da dualidade. Essa é a peça que vai representar cada jogador. O dodecaedro será lançado para o sorteio do arquétipo, que dará o tom energético deste jogo. O dado, que será lançado para que possamos caminhar nas 72 casas do tabuleiro. O jogo se inicia na casa 6, a casa do apego. Ao chegarmos para o jogo, nós trazemos a nossa história, os nossos apegos a papéis sociais, a crenças limitantes, várias formas de sentimentos e pensamentos que não nos servem mais mediante a nossa necessidade de buscar o nosso autoconhecimento, o nosso poder de decisão, com uma consciência mais aberta. Vamos agora ao sorteio do nosso arquétipo. Obtivemos o número 4, que representa o arquétipo do caridoso. Este arquétipo nos faz questionar sobre uma grande virtude
do ser humano, a caridade, e como ela é exercida em nossas vidas. Diz respeito ao fluxo do dar e receber. Como está na minha vida o ato de receber o que a vida nos proporciona e o ato de doar para a vida o melhor de mim. Quando bloqueado, por vários motivos, às vezes por traumas da infância, por não ter sido aceito, existe um vazio e um sentimento por trás desse arquétipo caridoso. E a bondade muitas vezes pode mascarar este sentimento. Como está o fluxo de energia do dar e receber na minha vida? Quão caridoso eu tenho sido com as minhas demandas, com as minhas dores? Porque muitas vezes nos culpamos, nos condenamos e exigimos de nós uma perfeição inexistente. A energia deste arquétipo, quando bloqueada, torna-se a avareza. Se eu não recebo da vida aquilo que eu quis receber, então eu também não dou à vida o melhor de mim. Também nos deparamos com o sentimento da falta, da escassez. Vivemos em uma cultura onde aprendemos que o essencial é a nossa segurança material. Porém, nós também temos aqui a escassez não só da matéria, mas também de conhecimento dos nossos sentimentos, das nossas frustrações e dores que bloqueiam o fluxo do dar e receber, representado pelo arquétipo caridoso. Vamos agora lançar o dado e obtivemos o número 2. Vamos caminhar para a casa 8. A avareza. A avareza, como já havíamos dito, é a máscara do arquétipo. O caridoso, o desequilíbrio dessa energia nos leva à avareza, um pacto que muitas vezes fazemos com a vida e não percebemos. Pela raiva, por ser desconsiderado dentro de grupos familiares, sociais. A avareza, muitas vezes, ela pode ser nutrida por nós diante de frustrações passadas. O sentimento de falta muitas vezes também ocorre pela necessidade de liberar algo das nossas vidas. A avareza também nos fala da transformação de escassez para abundância. A casa 8 se encontra no primeiro nível do tabuleiro, elemento terra. É aqui que nós estamos na luta pela sobrevivência, que também concretizamos no aqui e agora as nossas metas, os nossos objetivos. Concretizar os nossos pensamentos é muito importante. É a conexão que se faz entre um nível superior e o nível mais abaixo do tabuleiro. Energeticamente, podemos voltar a falar sobre a correspondência do chakra da coroa com o chakra da base, casa 59 e casa 5. Neste nível, a casa 8 nos pede uma ação. Diante de um sentimento de escassez, também encontramos a necessidade de liberar aquilo que não nos serve mais, aquilo que não acrescenta em nossas vidas algo que possa nos fazer evoluir na nossa jornada de vida. Vamos lançar novamente o dado e dessa vez obtivemos o número 6. Iremos caminhar as 6 casas e chegarmos na casa 14. Aqui estamos diante de uma das regras do Moksha-Patan. Sempre que tirar 6, avance pelas casas e jogue sucessivamente até tirar um número diferente de 6. Porém, se tiver obtido um número diferente de 6 depois de ter obtido o número 6 por 3 vezes consecutivas, você deverá recuar as 18 casas que percorreu e só depois disso andar o número de casas referente ao número do último lançamento que fez. Nós vamos lançar novamente o dado até
que possamos prosseguir na leitura da casa. Lançando novamente o dado, obtivemos o número 3. Vamos percorrer as casas 15, 16 e vamos para a casa 17, a maior espada do jogo. A casa 17 se encontra na segunda linha do tabuleiro, no segundo nível, representado pelo elemento água. É um nível no qual trabalhamos o fluxo de energia, a flexibilidade, a consciência que se abre para identificar os sentimentos por trás da questão trazida para o jogo. Aqui também nós trabalhamos questões de relacionamentos, de entrega, sexualidade, sensualidade, e o jogo vai cada vez mais se aprofundando. Falar de compaixão é falar de perdão. Perdão e compaixão por si mesmo. Muitas vezes nos culpamos, nos condenamos, buscando uma perfeição inexistente. E encontrarmos a maior espada do jogo significa que nós precisamos dessa compaixão por nós mesmos para que ela seja estendida para o outro de forma amorosa e sem julgamento. A casa 17, pela regra do jogo, nós subiremos pelo punho da espada até a sua ponta. A casa 69 se encontra no último nível do tabuleiro, o nível 8, plano do absoluto. Aqui podemos notar que nos sentimos olhando o jogo de fora, como espectadores da energia que cria, que gera vida, Brahma Loka. A reflexão da casa 69 é um questionamento sobre a questão trazida para o jogo e qual a ligação dela com o nosso propósito de vida, com a nossa real necessidade. O que eu desejo da vida é realmente parte do meu caminho de alma? Quem está respondendo por mim? A criança, o adolescente ou o adulto? O que é real e ilusão na minha vida? Durante a terapia, eu observo o caminhar das casas e a ligação que nós podemos fazer entre elas. O porquê de estarmos apegados a várias coisas materiais, a falta de sensibilidade para com os nossos sentimentos, o não reconhecimento dos nossos valores e da nossa pessoa aqui na Terra. Da casa 8, passamos pela casa 14 e seguimos para a casa 17. O jogo nos pede, realmente, abrir espaço, liberar espaço para que o novo e o fluxo possa retomar o seu equilíbrio. Termos mais compaixão com as nossas dores, com os nossos questionamentos e, ao mesmo tempo, tomar consciência do nosso caminho de alma.